Salve, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo. Nesse canal específico, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol Regata. Estamos aqui ó, em São Paulo. O estúdio hoje, né? Vocês falam que eu faço vídeo no Brown Imóvel. Hoje eu tô no... Qual que é o nome desse carro aqui, ó? Se tivesse que apelidar. É o Trunf Transporte. É o Trunf Transporte. Que isso, não, irmão? Porque a minha empresa é aqui, ó. Também não. Porra, aí tirou onda, pô. É isso, pô. Tamo junto. O T-Cross Transporte. Meu chefe, qual que é o teu time? Corinthians. Corinthians, pô. Vocês foram os responsáveis por salvar o Rio de Janeiro 2 vezes seguidas, cara. Legal. Da Copa do Brasil, do Vasco, que os vascaínos, eles são gente boa, mas eles são muito chatos quando eles estão ganhando. E o Flamengo, por motivos óbvios, na Supercopa também. Então, contem com a alegria dos botafoguenses aí, com todo o suporte. Vamos lá, rapaziada, o negócio é o seguinte, vamos trocar uma ideia aqui e atualizar as questões aí envolvendo o Botafogo. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade. A gente vai falar aqui sobre as atualizações, as apresentações do Botafogo, tem jogador novo no bid, tem jogador novo inscrito e tem escalação. Temos escalações ali quase que confirmadas para Botafogo e Fluminense. Fluminense e Botafogo no Maracanã. Não sei se por motivos aí de compromisso e demanda, vocês estão vendo que eu tô em São Paulo, tava em Santos agora, né? Deixa aí no ar que eu tava fazendo. Não sei se eu vou conseguir estar presente no Maraca para assistir esse jogo do Fogão, mas na Bolívia nós estaremos. Já falamos aqui que estaremos em Botafogo, em Nacional de Potosí, na Bolívia, a quase 4.000 metros de altitude nessa aventura. Tá certo, pessoal? Vamos lá, gente. Primeiro de tudo, as atualizações, né? A gente viu aí o Johan Hernández, lateral esquerdo, da Colômbia Sub-20, do Milionários, né, que já estava treinando com o grupo e tudo mais, estava esperando a queda do Transferban, foi anunciado como novo reforço do Botafogo. Ítalo e o Wallace Davi foram apresentados, achei muito maneiro. O Ítalo com muita personalidade, é um zagueiro que tem ali características, eu falei já, peculiares com as do David Ricardo, que foi vendido. Não sei se vai ter o mesmo nível, ok? E o Wallace Davi, né, que falou sobre a paixão dele pelo Botafogo. Eu achava estranho, né, mano, porque o Wallace Davi era da base do Fluminense e ele seguia o Brown e Fogo. Falei, porra, o cara é da base do Fluminense, ele segue o meu perfil do Botafogo. Tá explicado. Aí vazaram as fotos dele indo pra estádio em 2017, 2018 com a avó falando que era fã do Jefferson. Cara, que sensacional. Muito maneiro ver um cara identificado com o glorioso, com o Botafogo, atuando agora com a nossa camisa, que seja um fator de motivação, tá certo? Agora, temos aí a situação também do Vidalba, muito bom, Vidalba no bid, né, regularizado agora, o uruguaio, né? Acho que até o momento, né, em nome, né, tudo mais, é a principal contratação até agora do Botafogo na temporada. E temos a situação de dois jogadores que o Botafogo está sondando aí. Uma situação que esfriou e que eu acho correto que tenha esfriado pelo motivo. E um jogador que o Botafogo está tentando atravessar o caminho do Atlético Mineiro, mas é uma situação considerada difícil, tá legal? Porque parece que a situação tá encaminhada. Primeiro o Di Cesare, tá bom? Zagueiro da equipe do Racing, né? Que estava sendo ali especulado, parece que até indicado, né, pelo Martin Anselmi. O Di Cesare teria sido oferecido pelo clube, pelo Racing, ao Santos também, né? E aí o Botafogo ficou irritado, porque alguns clubes... É uma demanda, como é que eu posso dizer? É uma prática de clubes argentinos e uruguaios. Um brasileiro tá querendo... Eles começam a oferecer para 6, 7, 8 times brasileiros para ver quem entra e para virar um leilão para ver se eles conseguem uma grana a mais. O Botafogo ficou puto com isso e deixou o Di Cesare de stand-by e vai tentar a contratação de outro jogador, a sondagem de outro jogador, tá certo? É isso, irmão. Não teve ética com o Botafogo, também não tem que ter boa vizinhança com os outros. E temos a situação envolvendo, né, o Thomas Pérez, né? Que é um jogador, né, um meio-campista de 20 anos da seleção argentina e que também atua no Porto. Ele foi treinado pelo Martin Anselmi, correto? Além de ser argentino, né, mesma nacionalidade, o Martin Anselmi foi técnico do Porto recentemente, então conhece o atleta. O Botafogo estava tentando contratá-lo, mas parece que o Sampaoli e o Galo foram mais ligeiros. Tá legal? A gente vai atualizando a situação em breve. E agora a gente fala aqui um pouquinho também sobre a escalação do Botafogo. Antes a gente tem uma situação envolvendo o John Textor. Acho que é importante a gente dar essa notícia aqui, né? O UOL deu uma notícia que ela bate muito com a informação que nós estamos dando aqui, nós estamos repercutindo, nós estamos falando aqui no canal Brown e Fogo. Vocês se lembram da questão da narrativa, né?
do empréstimo, da questão. Eu não volto a repetir, eu acho que o associativo ele tem que fiscalizar, ok, mas sem segundas intenções, sabe? E aí quando a gente vê essa situação do Textor, né, parece que realmente essas empresas, né, que estão junto com o John, que o Botafogo teve que colocar no papel que é empréstimo, são empresas, né, com acionistas que estão interessados em investir no Botafogo, em participar do Botafogo e em ter ali, né, os seus investimentos no Botafogo que vão além do empréstimo. Isso é muito importante, né? Eu volto a repetir, não coloco minha mão no fogo por ninguém, mas pelo que se encaminha, pelo que se desenha, parece que o John Textor pode ter sim se resolvido financeiramente. E eu, honestamente, cara, volto a repetir, o Textor, ele é um cara maluco, eu adoro usar esse termo aqui, porque ele concorda com esse termo. Ele é maluco. Ele é um cara que ele é maluco no bom sentido, no sentido ruim. No sentido ruim, porque às vezes ele pode se enrolar como ele se enrolou nessa situação da Ares, né? No bom sentido, porque ele é um cara, alguns ficam irritados quando eu falo isso, mas porque é um cara que ele gosta do Botafogo, é um cara que ele pegou o Botafogo pelo prazer de tentar ser competitivo, né? Se fosse a questão do dinheiro, ele pegava um clube que daria menos dor de cabeça, teria menos dívidas, tá? E que ele poderia apenas fazer de máquina de dinheiro, como, por exemplo, o América Mineiro, o Londrina, que até hoje não conseguiram seus investidores. E ele tenta fazer o Botafogo competitivo como conseguiu em 2024, tá certo? E aquilo. Preferimos o John Textor tendo o furacão, sendo o furacão que ele é, ou optamos pela situação de um futuro nebuloso com a Eagle, com a Ares, que envolva o associativo, sabe? É isso que me pega, sabe? A Eagle e a Ares vão colocar profissionais, vão tocar o clube, uma segurança, uma estabilidade, até ok, mas até que ponto o associativo não vai tocar o clube? Ah, mas não vai, eu não sei. Eu não boto minha mão no fogo por ninguém que tá articulando isso, sabe? Agora Botafogo e Fluminense, gente. Vamos lá. Como é que pode ser a escalação do Botafogo? Como é que pode ser a escalação do Fluminense? Vamos pra cima. Botafogo tem 5 desfalques, tá legal? O Joaquim Corrêa, que tá recuperado, mas ainda tenta ganhar carga de intensidade e pode ser que ele jogue contra o Flamengo, ou seja, pelo menos relacionado. Marçal, lesão no joelho. Santiago Rodrigues, lesão no joelho. E com problemas musculares, temos ali, né, musculares barra joelho, né? No caso do Bastos, que, cara, uma situação é aquilo. O Bastos vai ficar jogo sim, jogo não. Não tem o que fazer, tá? E o Matheus Ponte. Beleza? Como é que deve ir o Botafogo a campo com o Martim Anselmo? Vou te falar, ainda bem que resolvemos essa situação do Transferban, senão não ia ter jogador para inscrever, meu parceiro. E volto a repetir, né? Transferban não pode acontecer. Quando a gente fala que a gente prefere aqui o John Textor ao associativo, né, a gente não pode normalizar o que aconteceu com o Botafogo do segundo semestre do ano passado até agora. Neto no gol, e aí, né? Vamos ver o que sai. Trio de zaga, Ítalo, Newton e Barbosa. De um lado, Vitinho, do outro, Alex Telles, Alan, Danilo, e aí nós podemos ter Arthur, Montoro e Arthur Cabral. Lembrando que o Vidalba ainda também disputa a posição por fora. Já o Fluminense deve ir a campo com o Fábio no gol. A gente tem ali, né, o Samuel Xavier na lateral direita. Dupla de zaga, James, que é quem substitui o Thiago Silva, que foi embora, e o Freitas. E na lateral esquerda, o René. Martinelli, Bernal e Lúcio Acosta é o trio do meio de campo. Mais à frente, Canóbio, Kevin Serna e John Kennedy. Esse deve ser o time do Fluminense entrando em campo para essa partida contra o Botafogo. E quanto à arbitragem, não temos boas lembranças, né? Nem com árbitro de campo e nem com árbitro de vídeo. No campo, Rafael Rodrigo Klein, que até vem de boas partidas, ele vem evoluindo, tá? Eu não gosto muito de elogiar árbitro. E no VAR, Daniel Nobre Bins, que para mim é um dos piores, um dos mais nocivos, um dos que mais tenta interferir em jogo por vaidade própria. E a dupla, né, tanto o Rafael quanto o Daniel, eles eram os árbitros tanto de campo quanto de vídeo naquela partida entre Botafogo e Bahia, Copa do Brasil de 2024, em que o Botafogo foi operado naquele jogo, né, foi dada uma expulsão bizarra do Gregory, que ocasionou na eliminação do Botafogo na Copa do Brasil. Tanto o árbitro é o mesmo, quanto o árbitro de vídeo é o mesmo. Oremos
Mas é isso, rapaziada. A bola rola amanhã no Maracanã. Seria muito importante vencer essa partida para que voltemos a ganhar, né? Depois do vacilo, daquele apagão contra o Grêmio. Um abraço, gente. Tamo junto. Até a próxima. E fui.